Bom dia a vocês, boa tarde já, né, eu acho. Obrigado por estarem aqui com esse papo rápido sobre storytelling, né? E storytelling parece que é uma coisa que meio que virou moda, né? Todo mundo fala disso agora o tempo todo, parece que é um assunto que está na moda, mas, na verdade, é a primeira invenção da humanidade como humanidade, quando a gente inventa as histórias. As histórias fazem 3 coisas pelo ser humano que são dispensáveis. A primeira delas é que ela permite que a gente acumule conhecimento. Se não houvesse história, cada geração teria que reinventar a roda e não haveria progresso. A segunda coisa que as histórias fazem é que elas dão sentido ao presente. Eu falo, eu gosto de você, é isso que eu quero, este é meu propósito, é isso que eu penso, a filosofia. O presente ganha sentido pelas histórias que a gente conta. Sem história, não é nada, nós somos bichos, né, que comem, que vão reproduzir. São as histórias que dão sentido para o presente. E as histórias fazem uma terceira coisa que é extraordinária na nossa espécie. São as histórias que a gente conta do futuro que permite que haja progresso. Se a gente nunca contar o que a gente vai fazer amanhã, planejar uma viagem, planejar uma inovação, se um líder não fala qual é a visão, qual é a direção, não tem progresso. A gente fica no mesmo lugar o tempo todo. Então, se nós formos pensar, são as histórias, né? É a história que permitiu que nós chegássemos hoje onde a gente chegou, e são as histórias que vão permitir que a gente vá e alcance e chegue aonde a gente quer chegar como espécie. A primeira pessoa que escreveu sobre storytelling, como a gente conhece, entende, foi o Aristóteles, 400 anos mais ou menos antes de Cristo. E o que esse cara escreveu lá atrás, e que hoje se estuda em Stanford, em Harvard, em Oxford, um pouco aqui no Brasil, é praticamente a mesma coisa. A gente mudou um pouco o nome, a nomenclatura, o assunto que a gente trata, mas a descrição do que é uma história, a descrição do que faz o ser humano se conectar com uma ideia do outro, praticamente não mudou nada desde a filosofia grega. E as pessoas ficam muito se perguntando, o que é storytelling, o que é? Parece que é uma coisa, né, meio alienígena. Storytelling é o elemento de conteúdo da comunicação. Aquilo é o conteúdo do que você fala. Isso é história. E essa história que convence o outro, que faz o outro agir, que persuade o outro, esse modelo quase que não mudou nada desde o Aristóteles. Uma vez, eu estava nos Estados Unidos, numa reunião, estava o Steve Jobs. E ele estava falando sobre algumas coisas. E ele tem uma frase que, para mim, é uma frase que define, né, um pouco o storytelling e a importância que ele tem. Ele fala o seguinte: no mundo há muito espaço para más ideias, mas nenhum espaço para más histórias. Você pode ter uma grande ideia, a melhor ideia possível, a ideia mais genial do universo. Se essa ideia não se transforma numa história com as quais as pessoas se conectam, que as pessoas acreditam, que as pessoas investem, que as pessoas compram, que as pessoas dão as mãos e falam, vamos fazer isso, a sua ideia não vai ter a menor importância. O outro lado da moeda, várias ideias mais ou menos, ideias medíocres, ideia que às vezes você fala, que ideia é essa? Com uma grande história por trás, essa história ganha vida e ganha espaço no mercado, ganha espaço nas empresas, profissionais às vezes, que são mais ou menos, mas que contam sua história de um jeito muito cativante, se tornam grandes líderes. Se você tem uma grande ideia e essa ideia nunca ganhar uma grande história, ela provavelmente vai ser para sempre só uma ideia na sua cabeça. As ideias, elas precisam de histórias para ganhar vida e para acontecer no mundo real. Nós, humanos, temos 2 formas de atuar no mundo. A gente tem 2 formas de fazer que as pessoas façam aquilo que a gente quer que ela faça. Compre o nosso produto, aceite a nossa liderança, que o seu filho faça a lição. Você tem 2 formas. Uma forma é a força, né? A gente faz guerra para conquistar espaço, você dá um tapa na bunda do seu filho porque ele não fez tal coisa, você pega, demite seu funcionário porque ele não cumpriu tal horário. Essa é uma forma de atuar no mundo. Algumas pessoas têm acesso à espada. A outra forma, a forma que de fato moldou a sociedade, que transformou, que trouxe a gente até onde nós estamos hoje, é a palavra. São as histórias. É a forma como a gente convence os outros a fazer aquilo que a gente acredita. E se nós pensarmos no mundo corporativo, praticamente tudo que a gente faz depende essencialmente de boas histórias. Não há liderança sem história. Há no máximo um gestor. O líder, aquele cara que fala para onde é que a gente vai, que inspira, que ensina, que fala qual é a visão, que inova,
Ele tem que contar a história do que vem depois. Não há nenhum líder na história, na política, na religião, no mundo corporativo, que não tenha sido um grande contador de história. Vender. Ninguém compra um produto, ninguém compra um serviço que não conhece. O que a gente compra primeiro são as histórias que contam para a gente sobre esse produto ou sobre esse serviço. São as histórias que cativam a gente, que falam, vou comprar. Ou essa ideia, né? Às vezes a gente compra uma ideia. Né? Inovação, para não falar dos outros. A inovação no mundo contemporâneo, ela depende de história. Porque se vocês pensarem no mundo de cada um de vocês, na vida de cada um de vocês, não há praticamente nada que vocês precisam. A demanda, né, a necessidade do que a gente tem como espécie, como indivíduos, ela praticamente não existe mais no mundo de forma natural. Se você tem uma inovação, e essa inovação tem que gerar valor, e tem que criar desejo e necessidade nas pessoas, você precisa de uma história para criar esse espaço, para criar essa necessidade, para criar isso onde antes não existia. E é sobre isso que eu quero falar um pouco hoje com vocês. Eu quero falar, né, um pouco, o seu poder está na sua história. Isso assim, aqui, acho que nenhum de vocês tem acesso a revólver, a armas, a muitos recursos de poder, né, de força. O poder de vocês como profissional, como vendedor, como palestrante, como o que quer que seja, está na história que você conta. Quanto mais forte a sua história, mais poder você tem. E quanto mais poder você tem, mais chance você tem de realizar seus sonhos, de atingir os seus objetivos. E aí, eu queria mencionar um só aspecto do storytelling. Talvez seja o mais importante, é aquele que de fato transforma a forma como a gente enxerga as histórias e enxerga a forma como a gente pode atuar no mundo e atingir e seduzir as pessoas, que são os vilões. Esse efeito especial foi eu que fiz sozinho no meu Mac, inovando. Você para para pensar nas histórias, né? As histórias dos contos de fada, todas as histórias, elas só existem porque há um vilão. Elas só existem porque há um conflito. Né? Você pensar, por exemplo, a Branca de Neve. Seria para sempre uma princesinha chata, pentelha ali no poço, cantando para os pombos. Nunca nada vai acontecer. Porque tem um vilão, ela foge, ela vai, acha os anões e pega o príncipe. Né? Todas as histórias só acontecem porque existem os vilões. E do mesmo modo, qualquer benefício que você ofereça com o seu produto, com a sua liderança, com o que você está dizendo, só é relevante se ele resolver um vilão, se ele resolver um problema que o seu cliente, que o seu consumidor, que a sua equipe tenha. Se você não resolver um problema, se você não tiver algo que você resolva, o benefício que você oferece é absolutamente irrelevante. E essa que é a força das histórias. A força das histórias é que você precisa escolher um problema, escolher um desafio, escolher um vilão. E aí a sua solução, o seu benefício tem importância. As pessoas falam o tempo todo, né? Em foco no cliente, foco no cliente, foco no cliente. E aqui pensando no cliente como seu consumidor, como a sua equipe, quem quer que seja, a pessoa para quem você fala. Você tem foco no cliente, mas você só fala do seu produto. Você só fala do seu passador de slide. Você só fala do seu remédio. Você só fala do que você tem. Isso não é, em hipótese alguma, foco no cliente. Isso é foco em você. Isso é foco em você. Foco no cliente é foco no outro. Foco no problema no outro. Foco no que o outro precisa. Isso é foco no cliente. Quanto mais você falar do problema, quanto mais você mostrar que há um problema, que há uma dificuldade, que há um desafio, e for a solução, mais você faz uma mágica extraordinária. Que você faz que você deixe de precisar vender alguma coisa e passe que as pessoas queiram comprar o que você tem. E eu não estou falando só em termos financeiros, não. A sua ideia, o seu desejo, o seu propósito. As pessoas se conectam com os problemas que elas têm. A Apple é a Apple, não porque ela faz produtos lindos, maravilhosos, geniais. Não é. É porque ela se apropriou de um problema que todos nós tínhamos. A tecnologia era hostil, era chata, era difícil, era quase que impenetrável. De repente ela se apropria disso, fala, esse é o problema que você tem e eu resolvo. Eu transformo a sua vida de um problema que você tem e nem sabia que você tinha. O que é mais interessante, o que é mais fantástico do storytelling, é que, como eu disse até há pouco, né, a demanda, se você passa a sua vida inteira procurando demanda, vou encontrar ali o nicho que já existe, provavelmente você vai falhar. Provavelmente você não vai dar certo. As pessoas não conhecem seus vilões. E às vezes eles não existem.
Se a gente parar para pensar em algumas das marcas, serviços e produtos que mudaram o nosso mundo, a demanda por eles não existia. O consumidor, o cliente, jamais imaginaria que ele precisaria de algum desses serviços. Se você parar para pensar, em 2006, 6% do mercado editorial americano e inglês dizia que aceitaria um leitor digital. Todo mundo diz, imagina, eu adoro o livro, adoro o papel, o cheiro da página, eu nunca vou abrir mão disso. Se a Amazon tivesse acreditado nessa resposta, se a Amazon tivesse achado que a demanda não existia, hoje o Kindle não seria responsável por mais do que 60% do mercado editorial nos Estados Unidos e no Reino Unido. O Kindle é o Kindle não porque a demanda existia, não porque você foi atrás de um desejo, uma necessidade que o consumidor já tinha, mas porque a Amazon criou uma série de histórias, mostrou uma série de vilões, fez com que as pessoas parassem e pensassem, eu preciso disso. Vou contar só uma para vocês. Pessoas de idade, que leem livros, algo que talvez vocês nunca tenham pensado. As pessoas param de ler, os idosos param de ler, porque o livro é pesado. Porque ele é pesado e ela não consegue segurar. Só que ela nunca se deu conta que isso é um vilão. A Amazon pega e fala, você tem um problema, você não consegue segurar o livro. Isso te causa uma frustração, você não lê mais. A letra é pequena. Olha que eu te resolvo com um device, com um produto extremamente leve, que você põe a letra também que você quer. De repente, uma demanda que jamais existiria naturalmente no mercado, de pessoas de idade, para usar um Kindle, vira um dos mercados mais importantes para esse produto. A demanda não existe. A demanda não existe. A demanda é criada pelo vilão que você mostra que já existe lá, ou por algo que você pensa, algo que um insight que você tem, e que você mostra para as pessoas como elas desejam aquilo, como elas precisam daquilo. Esses exemplos, são exemplos óbvios do nosso mundo de como isso aconteceu. E aí, para terminar, eu queria falar, já que o tema do CBTD é propósito, eu queria falar rapidamente sobre propósito para vocês. E aí, eu queria usar a empresa onde eu trabalhei por tantos e tantos anos, que é a Disney, para dizer um pouco como é que eu acho que o propósito acontece, qual que é a força que tem o propósito. E para mim isso se resume na história dessa mulher, dessa funcionária chamada Mida, que começou a trabalhar na Disney, né, muito cedo, ela trabalhou por quase 40 anos na Disney com a mesma função. O trabalho dela era pegar os ingressos na catraca do parque e por 40 anos ela pegava aquele ingresso, picotava o ingresso, o sujeito entrava no parque e ia brincar no parque. Um belo dia encontro a Mida na catraca e vou conversar com ela, perguntar como é que era trabalhar por tantos anos, o que mudou, o que não mudou. Uma conversa de um jovem, na época eu tinha 26 anos, com uma senhora de 80. Até que, em certo momento, eu paro e pergunto a ela, Mida, como que é trabalhar tantos anos fazendo a mesma coisa, recolhendo ingresso nas catracas dos parques da Disney? E ela me olha com uma cara, que até hoje eu lembro, assim, eu lembro da fisionomia dela, uma cara quase de incredulidade, assim, que é de desprezo, de como é que você pode fazer uma pergunta tão idiota quanto essa? E ela me responde o seguinte, meu filho, meu trabalho não é recolher ingresso nas catracas dos parques da Disney. As pessoas vêm para cá em busca de felicidade. E meu trabalho é entregar para cada uma delas o primeiro sorriso quando ela chega no parque. Isso é propósito. Propósito é você transcender o que você faz para o porquê você faz. O que ela faz tem pouca importância, porque quer pegar ingresso. O porquê ela faz, que essa conexão mais profunda com o propósito da Disney, o propósito da empresa, é isso que por tanto tempo a fez trabalhar tão feliz e por tanto tempo conectada com o propósito da empresa. E é o que faz a Disney ser a Disney. E propósito não é algo que existe no mundo ali solto, algo transcendental, algo vazio. Não é. Propósito são as histórias que nós contamos sobre nós mesmos daquilo que a gente acredita. Propósito não é algo fora, vazio ali, não é alienígena. É o que você acredita, é o que te move, é o que faz você ser mais do que um mero animal qualquer e ser um humano com um objetivo maior da vida. As histórias que você conta para você, sobre você e para os outros, é isso que é propósito. Quanto mais você se conecta com a sua história, com o que é importante para você, mais forte é o seu propósito e mais chance você tem de liderar, de ter sucesso e ter uma vida plena. Muito obrigado por essa rápida conversa. Obrigadíssimo. Desculpa estourar o tempo alguns minutinhos. Deixo aqui para vocês
os meus contatos. Se alguém quiser, sempre adoro receber os comentários de vocês e tudo mais. Claro que foi um bate-papo muito rápido, mas muito obrigado. Espero que tenha sido 15 minutos toleráveis. Obrigado.